Era para ser apenas mais um dia na agenda atribulada do poderoso Augusto Lacerda, o CEO temido e respeitado por investidores do mundo inteiro. Mas ao descer do carro preto numa rua esquecida da cidade, ele não imaginava que uma simples caminhada o conduziria ao encontro mais inesperado e transformador de sua vida. Ela tinha olhos profundos, um vestido azul com rendinhas brancas, e uma solidão que gritava mais alto que sua voz infantil. Numa noite encantada, entre balões coloridos, música suave e o cheiro de bolo caseiro no ar, um homem quebrado reencontra seu coração através do sorriso de uma menina que não era sua filha, mas que o escolheu com a alma. O que começou como um gesto de empatia, torna-se um chamado profundo da vida. O reencontro com o amor, com o feminino, com as ordens do amor que regem os destinos invisíveis de todas as famílias. Mal sabia Augusto que aquele baile seria apenas o primeiro passo de uma jornada que envolveria segredos, renúncias, um reencontro inesperado com o passado e um final tão improvável quanto arrebatador. Prepare-se para uma história que vai aquecer seu coração e te lembrar que na vida não há encontros por acaso, apenas almas que se reconhecem. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Senhor Augusto, por favor, não desça aqui, esse bairro não é seguro, insistiu Bruno, o motorista, tentando impedir que ele abrisse a porta do carro. Bruno, eu só preciso caminhar, só isso. Te ligo quando terminar. Mas, senhor, o senhor tem reunião com os investidores alemães em menos de 2 horas. Não podemos nos atrasar novamente. Augusto parou. Era verdade. Já havia chegado atrasado em 3 reuniões decisivas naquela semana. Mas desde que Elisa partiu, tudo parecia ter perdido o gosto. O dinheiro, os contratos, o luxo, nada preenchia o vazio que ela deixara. Cancele, disse enfim. Diga que estou doente. Mas, senhor, é a 3ª vez neste mês? Só faça o que eu disse, explodiu Augusto, assustando a si mesmo e ao motorista. Me desculpe, só faça isso, por favor. Sem esperar mais, Augusto desceu do carro preto e começou a andar pelas ruas de Parque do Sol, um bairro que contrastava radicalmente com seu apartamento sofisticado na Alto Verde. As casas eram simples, a tinta das paredes desbotada, os portões enferrujados. No entanto, havia ali algo que ele não via há anos. Vida. Crianças corriam descalças. Mulheres penduravam roupas ao som do rádio. Homens sentados nas calçadas tomavam café forte em copos de requeijão. Augusto se sentiu invisível. E pela primeira vez em muito tempo, isso era bom. Ele, que há anos era apenas visto como o CEO de um império financeiro, agora era apenas mais um homem caminhando entre outros destinos. Já andava há quase 1 hora, sem rumo, quando algo o fez parar. Um cartaz amarelo, colado com fita na grade enferrujada de uma escola municipal, dizia em letras tortas: Festa na escola, às 17 horas. Augusto ficou parado ali. As palavras se repetiam em sua mente como um eco antigo. É uma menina com os meus olhos e o seu sorriso. Elisa dissera isso uma vez, enquanto cortava legumes na cozinha do pequeno apartamento onde começaram a vida. Você vai dançar com ela nos bailes da escola, Augusto, e eu vou chorar escondida assistindo vocês dois. Mas os médicos haviam sido claros. Após o acidente, Elisa não poderia mais ter filhos. E agora? Ela mesma também não estava mais aqui. Um soluço distante o tirou do devaneio. Sentada nos degraus da escola, uma menina de vestido azul com rendinhas brancas chorava sozinha. Tinha uns 8 anos, e os olhos estavam inchados de tanto chorar. Augusto olhou em volta. Havia movimento chegando ao portão. Pais com filhas de mãos dadas, mas ninguém perto da criança. Aproximou-se devagar, com cuidado, como quem se aproxima de uma dor antiga. Ei, você está bem? A menina levantou os olhos. Eram olhos escuros, fundos, tristes demais para a pouca idade. É o baile de pai e filha. E eu tô sozinha. Essas palavras atravessaram Augusto como uma lâmina. Onde está seu pai? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Não mora com a gente. E mamãe tá no trabalho. Como sempre. Qual o seu nome? Luna. E o seu? Augusto. Luna olhou para o homem de terno escuro e sapatos caros, mas não pareceu intimidada. Você tem filha? Não. Então por que tá aqui? Augusto não soube responder. Mas dentro de si algo se movia. Um chamado antigo, talvez uma alma pedindo para voltar ao fluxo da vida. E se você quiser, eu posso ser seu pai por 1 noite. Luna hesitou. Depois sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Sério?
Sério, mas só se você quiser. Mamãe diz que não posso falar com estranhos. Ela está certa. É muito sábia. Augusto apontou para a diretora da escola que se aproximava. Podemos perguntar a ela se está tudo bem. Que tal? Luna assentiu. Levantou-se, ajeitou o vestido e caminhou ao lado de Augusto em direção à entrada da escola. A diretora, uma senhora de olhos atentos e voz calma, olhou para Luna e depois para Augusto, que tentava parecer mais natural do que se sentia. Boa noite, posso ajudá-los? Perguntou ela. Este é o senhor Augusto, disse Luna, segurando sua mão com uma naturalidade que o surpreendeu. Ele vai dançar comigo porque meu pai não pôde vir. A diretora mediu Augusto com os olhos. Sua roupa cara destoava completamente do ambiente. Blazer de alfaiataria, relógio de luxo, perfume discreto, mas sofisticado. Mesmo assim, havia algo nos olhos dele. Uma dor não curada, talvez. Uma presença que não era ameaçadora, mas verdadeira. Vocês são parentes? Perguntou com cautela. Sou um amigo da família, respondeu Augusto, com uma leve inclinação de cabeça. A mãe da Luna está trabalhando no hospital e me pediu que a acompanhasse. A diretora hesitou por um instante. Depois sorriu. É bonito ver quando a comunidade se apoia. Podem entrar. O baile vai começar. Augusto sentiu como se algo dentro dele se reorganizasse. Talvez pela primeira vez em muito tempo estivesse sendo visto não pela sua posição, mas pela sua intenção. O salão da escola estava decorado com balões coloridos, mesas cobertas por toalhas brancas e flores feitas à mão pelos alunos. Havia simplicidade, mas também beleza, daquelas que vêm do esforço coletivo. Luna caminhava ao seu lado como se estivessem juntos há anos. Apresentava o pai Augusto às amigas com um brilho nos olhos. Nenhuma explicação foi exigida. Apenas pertencimento. Como se, por uma noite, tudo estivesse no lugar. Está nervoso? Perguntou Luna, notando a rigidez dos ombros de Augusto. Um pouco. Faz muito tempo que não danço. Não se preocupe. Eu ensino. Treinei a semana inteira com a mamãe. A música começou. Era uma valsa suave, quase mágica. Luna o guiou com doçura. Coloca a mão aqui, na minha cintura. Isso. E eu coloco a minha aqui no seu ombro. Assim. Augusto se abaixou um pouco. Ela era pequena, mas dançava com uma leveza que lembrava alguém. Alguém que nunca chegou a nascer. Elisa. O pensamento veio como uma brisa. Quem te ensinou a dançar assim? Perguntou ele, tentando controlar a emoção. Mamãe. Ela diz que dançar é como voar, mas com os pés no chão. Dançavam não apenas com os corpos, mas com as histórias não vividas. Augusto sentia o peito se abrir, não com dor, mas com um amor que já não sabia que ainda era capaz de sentir. Luna sorria com os olhos. E por um instante ele imaginou. Se tivesse tido uma filha, teria o olhar dela? A música mudou. Agora era uma canção alegre, cheia de palmas e giros. Luna começou a fazer passos mais rápidos. Augusto tentou acompanhar, tropeçando nos próprios pés. Os dois riram alto. Olhem que casal bonito, exclamou uma senhora de uma mesa. Ele deve estar muito orgulhoso da filha. Augusto sentiu um nó na garganta. Ele, tão acostumado a aplausos em premiações empresariais, agora era aplaudido como pai. Não era uma fantasia, era uma reparação. Um gesto de alma para alma. Um ato de amor que atravessava o tempo e os nomes. Quando a música terminou, Luna segurou sua mão com firmeza. Apresentou-o a todos como seu pai. Pediu ajuda para se servir de ponche. Convenceu-o a participar da dança das cadeiras. Era só uma noite. Mas algo essencial havia acontecido. Um laço havia sido criado. Invisível. Inegável. Quando a festa terminou, Luna sentou-se no seu colo como se aquele lugar sempre tivesse sido dela. Senhor Augusto, posso te fazer uma pergunta? Disse ela com os olhos sonolentos. Claro, pequena. Você pode ser meu pai todos os dias? Augusto congelou. A pergunta ressoou em algum lugar profundo, onde Elisa ainda sussurrava. Você vai dançar com ela nas festas da escola. Mas antes que pudesse responder, uma voz agitada ecoou do portão. Luna! Luna, onde você está? Era uma mulher, jovem, vestida com um uniforme de técnica de enfermagem. Cabelos presos em um rabo de cavalo desarrumado, olhos exaustos e cheios de pressa. É minha mãe, disse Luna, levantando-se rápido. Olha, mamãe, meu pai Augusto dançou comigo. Pai Augusto? Repetiu a mulher, agora ajoelhada diante da filha, segurando-a com força instintiva. Quem é esse homem, Luna? Augusto se levantou lentamente, respeitando a energia tensa que agora dominava o ambiente.
Me chamo Augusto Lins. Muito prazer, senhora. Raquel. Raquel Monteiro, respondeu ela sem oferecer a mão. O olhar dela oscilava entre desconfiança e cansaço. Pode me explicar o que está fazendo com a minha filha? Mamãe, não seja grossa, interrompeu Luna, ofendida. Ele só dançou comigo porque você não pôde vir. Raquel olhou para a filha e, então, para Augusto. Dentro dela, algo estremecia. Uma parte queria ser grata. A outra queria fugir. Como confiar num homem desconhecido se todos os outros tinham de alguma forma falhado com ela? Você é professor da escola? Perguntou. Não. Só estava caminhando por aqui. Vi o cartaz do baile e vi sua filha chorando sozinha. Raquel apertou Luna com mais força. A explicação parecia frágil. Improvável. Mas era também exatamente o tipo de coisa que só acontece quando a alma chama por um novo movimento. Mamãe, ele é bom. Me ajudou. A senhora está sempre trabalhando. Eu não queria vir sozinha. Raquel sentiu a culpa subir como um enjoo. Ela sabia. Sabia que a filha sofria com sua ausência. Mas o que podia fazer? Desde a morte da mãe, estava afundada em dívidas. O turno dobrado no hospital era a única saída. Senhor Augusto, disse ela com voz firme, embora embargada. Agradeço por ter ajudado minha filha, mas agora precisamos ir. Claro, só queria ter certeza de que ela estaria bem. Não quero ir embora! Gritou Luna, agarrando o braço de Augusto. Quero ficar com o pai Augusto! Luna, não fale assim. Ele não é seu pai! Rebateu Raquel, mais nervosa do que pretendia. Mas foi mais pai em uma noite do que meu pai de verdade foi a vida inteira. O silêncio cortou o salão como um relâmpago. Algumas pessoas que ainda restavam pararam para olhar. Raquel ficou pálida. A dor naquelas palavras a atingiu com violência. Porque ela sabia que Luna carregava uma ausência silenciosa. A do pai biológico, que partira cedo e nunca mais voltara. Vá se despedir das suas amigas. A gente sai em 5 minutos. Enquanto a menina se afastava, Raquel se aproximou de Augusto. Olha, eu não sei quem é você. E não sei o que está buscando. Mas minha filha já tem feridas demais. Não preciso de mais uma pessoa entrando na vida dela para depois sumir. Augusto sentiu o peso da frase. E, de algum modo, sabia que ela estava certa. O sistema de Luna já havia experimentado exclusão demais. Outro abandono poderia ser fatal. Eu entendo, senhora Monteiro, e peço desculpas se ultrapassei algum limite. Foi um impulso. Só quis ajudá-la. Impulsos ferem, especialmente quando envolvem crianças. Ele assentiu. Sabia que não poderia rebater aquilo. O campo estava claro. Raquel precisava proteger. Ela havia segurado tudo sozinha por muito tempo. O feminino, quando sobrecarregado, tende a rejeitar o masculino. É defesa. É dor antiga. Augusto! Gritou Luna, voltando com os olhos marejados. Não vai se despedir de mim? Ele se abaixou e a abraçou com força. Você foi uma companhia linda esta noite, minha pequena. Foi uma honra dançar com você. Eu vou te ver de novo? Perguntou ela. Augusto olhou para Raquel. Ela balançou a cabeça negativamente. Ele sorriu, mas os olhos diziam outra coisa. Não sei, minha menina, mas nunca vou esquecer desta noite. Luna lhe deu um beijo na bochecha e correu de volta para a mãe. Naquele instante, enquanto as duas iam embora, Augusto ficou parado na calçada. Sentia-se como alguém que havia tocado um ponto profundo no sistema de outra família, e também no seu próprio. Não sabia explicar, mas sabia que não queria deixar aquilo morrer. No campo da constelação, aquele era o momento exato em que duas almas se reconheciam. Não pelos laços de sangue, mas pelos vínculos do destino. Na manhã seguinte, Raquel acordou com um pensamento persistente. Será que havia sido dura demais com aquele homem? Ela mal conseguira dormir. Luna, por outro lado, acordou mais leve do que há tempos. Desde que abriu os olhos, só falava do pai Augusto, descrevendo tudo em detalhes. O jeito como ele a girava na pista, como segurava sua mão, como sorria. Enquanto preparava o café da manhã, Raquel refletia. Não sobre Augusto apenas, mas sobre o que aquele gesto havia provocado no campo da filha. Luna estava mais viva, mais alegre. Algo se moveu. O telefone tocou. Raquel atendeu com a pressa de quem já esperava algo que não queria admitir. Dona Raquel? Aqui é o Augusto Lins. Desculpe ligar assim. Consegui seu número com a diretora da escola. Ela apertou os olhos, respirando fundo. Pode falar. Eu só queria me desculpar. Sei que fui impulsivo ontem, mas não tive nenhuma segunda intenção. Queria apenas explicar, se me permitir. Raquel olhou para Luna
que agora penteava os cabelos diante do espelho, cantando baixinho. Por um instante, o coração suavizou. Pode vir esta tarde, mas só para conversar. Obrigado. Não vai se arrepender. Quando desligou, Raquel se pegou arrumando a casa. Passou o pano no chão, arrumou o sofá, trocou a toalha da mesa. Tentava manter o foco no racional, mas no fundo, algo mais profundo pedia essa ordem. Ela estava preparando o campo. Às 15 horas, Augusto apareceu. Vestia algo mais simples, ainda elegante, mas sem o ar de executivo distante. Trazia um buquê de flores do campo e uma pequena caixa de bombons. Boa tarde, dona Raquel. Estas flores são para a senhora. E os bombons? Bom, a Luna deve gostar. Chocolates! Gritou Luna, surgindo como um raio. Obrigada, seu Augusto. Como devo te chamar? Como você quiser, respondeu ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Seu Augusto está bom. Assim chamo os senhores de quem gosto. Raquel não conteve um sorriso. Entrem, por favor. A casa é simples, mas é nossa. A frase saiu mais como uma declaração de força do que desculpa. O lar era modesto, mas havia calor. Plantas nas janelas, cortinas limpas, fotos de Luna espalhadas em porta-retratos. Augusto sentiu-se pequeno diante daquela presença. Uma mãe que havia segurado o mundo sozinha. Quer café, água com açúcar? Ofereceu Raquel, ainda um pouco desconfiada. O que a senhora for tomar está ótimo. Luna se sentou ao lado dele, sem cerimônia. Falou sobre a escola, mostrou desenhos, perguntou se ele usava terno até para dormir. Ele riu. Ela ria. Raquel observava. Era como ver algo nascer diante dos olhos. Uma conexão não explicável, mas real. Seu Augusto, disse Raquel, voltando com os copos. O senhor queria me explicar o que aconteceu ontem. Augusto se ajeitou no sofá. O que aconteceu foi simples. Vi sua filha chorando sozinha. E algo me puxou. Não consegui virar as costas. Eu perdi minha esposa há 6 meses. Desde então, ando perdido. Caminho por bairros diferentes, tentando encontrar algum sentido. Ontem, alguma coisa se abriu quando vi sua filha. Raquel o estudou em silêncio. Pela primeira vez, viu tristeza nos olhos dele. Uma tristeza familiar. Sinto muito pela sua esposa, disse. Obrigada. Ela se chamava Elisa. Não podíamos ter filhos. Ela sempre sonhou com uma menina. Ontem, quando dancei com a Luna, senti como se estivesse cumprindo algo que ficou incompleto. Nesse instante, Raquel compreendeu que não era sobre substituição. Era sobre destino. Sobre almas que se encontram no tempo certo para concluir histórias que antes não puderam ser vividas. Seu Augusto, vou ser sincera, disse ela, mais suave agora. Minha filha já sofreu demais com o abandono do pai. Não vou deixar que ela se apegue a alguém que amanhã vai desaparecer. Entendo completamente. Mas eu não estou brincando. Augusto se inclinou. Falava devagar, com peso, com verdade. Desde aquela noite não consigo parar de pensar nela. Em vocês. Eu não quero ser visita. Quero ser presença. E o que está propondo? Vir de vez em quando, se a senhora permitir. Ajudar com as lições. Levar ao parque. Ser alguém com quem ela possa contar. Raquel ficou em silêncio. O campo se movia. O sistema estava decidindo se permitia essa nova inclusão. Por que faria isso? Perguntou ela por fim. Porque me devolve o sentido. Porque ela merece. E porque talvez seja o que minha alma sempre esperou viver. Raquel respirou fundo. Está bem, mas com regras, sem presentes caros. Sem promessas que não pode cumprir. E se algum dia não quiser mais continuar, me avise antes. Não a ela. Combinado. Seu Augusto vai ficar para o jantar? Gritou Luna da cozinha. Raquel olhou para ele. Ele assentiu. Se não for incômodo, adoraria. Vou fazer coxinhas. São as melhores do bairro. Augusto sorriu. Naquela noite, sentou-se à mesa com mãe e filha. Não como visitante, mas como alguém que estava sendo aceito. Como um novo integrante de um sistema que, aos poucos, se abria ao masculino novamente. 3 meses se passaram desde o primeiro jantar. E desde então, Augusto já não era mais uma visita ocasional. Era parte da rotina. Às terças e quintas, chegava depois do trabalho para ajudar Luna com as lições. Aos sábados, a levava ao parque, para que Raquel pudesse descansar dos turnos exaustivos no hospital. Haviam criado rituais silenciosos, o lanche no mesmo banco da praça, os desenhos na mesa da sala, o boa noite com um abraço apertado e beijo na testa. Era como se o sistema estivesse reconfigurando seus papéis, criando um novo lugar para Augusto, não como intruso, mas como alguém escolhido,
pelo amor, pela alma, pelo destino. Naquele sábado, Augusto levou Luna ao parque de diversões. Enquanto ela corria pelos brinquedos, ele checava e-mails no celular. Tentativa frustrada de manter algum vínculo com a vida anterior. Seu Augusto! Gritou Luna do balanço. Me empurra mais forte! Ele guardou o telefone. Claro, pequena. Preparada para voar? Ela deu risada. O cabelo esvoaçava, o vestido rodava, o riso era livre. De repente, entre uma risada e outra, ela disse: Queria que o senhor fosse meu pai de verdade. Augusto parou. O tempo pareceu suspenso. Por que diz isso, Luna? Porque o senhor me vê. Brinca comigo. Me escuta. Me ajuda com a lição. Me leva no parque. Meu pai de verdade nunca fez nada disso. Você fala com ele às vezes? Não. Mamãe diz que ele mora longe e que está ocupado, mas acho que ele não liga para mim. Naquele instante, Augusto sentiu a alma de Luna gritar por pertencimento. Ela não queria um pai qualquer. Queria um pai presente. Um pai que dissesse: Você tem um lugar. Ela pedia sem saber. Um movimento sistêmico de reintegração. Alguém que ocupasse o vazio sem expulsar o pai biológico. Luna, às vezes os adultos têm dificuldades que as crianças não entendem. Mas o senhor não vai me deixar, né? Augusto se ajoelhou no chão e segurou suas mãos. Nunca, pequena. Te prometo. Ela sorriu e continuou a brincar. Mas Augusto ficou ali parado, olhando para ela correr. A promessa ecoava em sua mente, como uma âncora, como um voto que atravessa gerações. Como uma alma dizendo: Agora você tem um lugar para amar. Mais tarde, naquela noite, ele não conseguiu dormir. Caminhou pela casa grande e silenciosa onde morava sozinho. Olhou as fotos de Elisa na estante. Ali estavam eles, sorridentes, em casamentos, viagens, jantares. Mas havia sempre um espaço vazio entre eles. O espaço que um filho nunca preencheu. Agora havia Luna. E aquele espaço doía menos. Pela primeira vez, Augusto compreendeu que talvez o destino não o havia negado a paternidade. Apenas a redirecionado para outro caminho. Não um filho de sangue, mas um vínculo de alma. No campo das constelações, o pai que não pôde ocupar seu lugar é substituído não por alguém que tenta tomar seu posto, mas por alguém que o respeita, honra sua ausência e ocupa um novo lugar, o de pai do coração. Elementos sistêmicos neste bloco. Augusto é reconhecido pela criança como figura de pertencimento, o que revela um espaço vazio no sistema. A lealdade invisível de Luna ao pai biológico começa a ceder, pois o campo está oferecendo uma nova figura masculina confiável. Augusto começa a assumir a paternidade como destino, não como caridade ou reparação, mas como chamado. A frase, ele não liga para mim, mostra o risco sistêmico da exclusão paterna e o desejo da alma da criança de se sentir importante. Pronta para que eu siga com o bloco 6? O retorno do pai biológico e a ameaça ao novo sistema formado? Na manhã de segunda-feira, Raquel preparava o café. Tentava manter o pensamento longe do que seu coração insistia em pressentir. Alguma coisa estava prestes a se mover no campo. O telefone tocou. Raquel? Sou eu. Ricardo. Ela sentiu o sangue gelar. Havia mais de um ano que não ouvia aquela voz. Mais de um ano desde que Ricardo, o pai biológico de Luna, desaparecera de vez, deixando apenas o silêncio e uma pensão nunca paga. O que você quer? Quero ver minha filha. Depois de um ano? Agora? Sei que você arrumou alguém. Esse tal de Augusto. E pelo que vi nas fotos que a Rosa postou, ele está brincando de ser pai da minha filha. Isso não vai ficar assim. Raquel segurou o telefone com força. Mal conseguia respirar. Como você sabe disso? Tenho meus meios. Redes sociais contam muita coisa. E estou ligando para avisar. Vou pedir a guarda da Luna. Você está completamente fora de si. Quer tomar minha filha só porque outro homem está fazendo o que você nunca fez? Ela é minha filha. Biologicamente é. E nenhum juiz vai preferir um estranho ao pai legítimo. Raquel desligou com as mãos trêmulas. Justamente naquele momento, Luna saiu do quarto. Mamãe, por que você tá chorando? Raquel tentou sorrir. Falhou. É só cansaço, meu amor. Quer que eu ligue pro seu Augusto? Ele sempre faz você se sentir melhor. Raquel a abraçou com força. Sim, ela queria falar com Augusto. Porque naquele momento ele não era apenas uma presença. Era apoio. Era raiz. Uma hora depois, ele estava sentado à mesa da cozinha, ouvindo toda a história. Ele disse que vai pedir a guarda? Depois de desaparecer por mais de um ano? Disse.
E que não vai deixar outro homem educar a filha dele. Augusto respirou fundo. O campo estava se movendo. Raquel, você precisa de um advogado. Um bom advogado. Não dá para enfrentar isso sozinha. Eu não tenho dinheiro, Augusto. Mal consigo manter as contas da casa. Eu cuido disso. Não posso deixar que levem a Luna. Ela olhou nos olhos dele. Sabia que ele falava sério. Mas também sabia que isso podia custar mais do que apenas dinheiro. O que estava em jogo agora era pertencimento. Era lugar no sistema. E se o juiz decidir a favor dele? Perguntou. E se Luna for obrigada a ir embora? Não vai acontecer. Eu prometo. Mas por dentro, Augusto estava em conflito. Porque sabia que no olhar da justiça, o sangue ainda pesava mais do que o amor presente. E que no campo da constelação, o pai biológico tem um lugar que não pode ser roubado. Apenas honrado. E era isso que o assustava. Que o sistema exigisse o retorno do pai ausente e, para isso, talvez o afastasse. No dia seguinte, sentaram-se no escritório do advogado. Dr. Sérgio Martins, especialista em direito de família, escutou tudo com atenção. Dona Raquel, senhor Augusto, preciso ser honesto. No Brasil, os tribunais tendem a favorecer os pais biológicos, principalmente se eles mostram que estão reabilitados. Emprego fixo, moradia, interesse recente. Mas e tudo que ele não fez? Os aniversários, a pensão, o abandono? Usaremos tudo isso. Mas ele pode alegar que agora está mudado. Augusto olhou para o advogado com firmeza. E se eu adotar a Luna? E se Raquel e eu nos casarmos? Raquel arregalou os olhos. Augusto, não podemos nos casar só por isso. Não é só por isso. É porque eu amo você. E amo a Luna. E se isso proteger o que estamos construindo, eu topo. O advogado os interrompeu. Mesmo que se casem amanhã, o senhor não pode adotar Luna sem o consentimento do pai biológico. E pela ameaça que ele representa, é pouco provável que ele abra mão. Aquela frase caiu como uma pedra. Não era só um processo judicial, era um movimento de alma. O pai biológico, antes excluído, voltava exigindo seu lugar. E no campo sistêmico, quando alguém é excluído, mais cedo ou mais tarde, o sistema cobra. Augusto entendeu ali que não bastava amar Luna. Precisaria honrar Ricardo, mesmo sem admirá-lo. Reconhecê-lo como o primeiro. O que veio antes. Naquela noite, enquanto Luna jantava feliz, sem saber de nada, Raquel e Augusto trocavam olhares silenciosos. A guerra estava prestes a começar, mas só venceriam se soubessem lutar com o coração e com respeito à ordem do sistema. A tensão era visível quando Raquel, Augusto e Luna chegaram ao fórum de família. Ricardo já os aguardava com seu advogado. Um homem grisalho, seguro, com ares de quem sabia jogar com as leis. Ao ver a filha, Ricardo tentou abraçá-la. Oi, princesa. Não me reconhece mais? Sou seu papai. Mas Luna, com os olhos arregalados, deu um passo atrás e se escondeu atrás de Augusto. Não quero falar com o senhor. Luna, não seja mal educada, repreendeu Raquel instintivamente. É que eu não conheço ele. Ele não é meu pai, sussurrou a menina. Foram conduzidos à sala de audiências. O juiz, um homem sério, de fala calma, os recebeu com a formalidade de sempre, mas com atenção rara. Senhor Ricardo Silva, o senhor solicita a guarda da menor Luna Monteiro. Pode explicar o motivo? Meritíssimo, sou o pai biológico da Luna. Tive dificuldades no passado, mas hoje estou estável. Tenho casa, emprego, e quero recuperar o tempo perdido com minha filha. E por que não exerceu seus direitos antes? Porque a mãe dela nunca facilitou meu acesso. Raquel se levantou, tomada por indignação. Isso é mentira! Ele sumiu quando a menina tinha 6 meses. Nunca ligou, nunca pagou nada. O juiz ergueu a mão. Senhora Raquel, terá sua vez de falar. Por favor, aguarde. O advogado de Ricardo apresentou documentos. Olerites, contrato de aluguel, um certificado de bons antecedentes. O papel estava limpo, mas o campo energético estava denso. Quando chegou a vez de Raquel, o advogado Sérgio Martins foi direto. Meritíssimo, o senhor Ricardo abandonou a filha por mais de 1 ano. Não participou da criação, não enviou pensão, nunca foi à escola. E agora que surgiu uma figura paterna presente, ele reaparece. Não por amor, mas por ego. E quem é essa figura? Perguntou o juiz, olhando para Augusto. Augusto se levantou com calma. Augusto Lins, meritíssimo. Conheci Luna por acaso. Vi uma criança sozinha, triste, e decidi dançar com ela num baile da escola. Desde então, tenho estado presente em sua vida.
A ajudo com as lições, a levo ao parque, converso com ela. Ela me chama de pai. Mas nunca pedi isso. Aconteceu. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então fez o inesperado. Luna, pode se aproximar, por favor? A sala ficou em suspenso. Raquel ficou tensa. Ricardo cruzou os braços. Augusto respirou fundo. Luna caminhou até o juiz, pequena e valente. Você sabe por que está aqui, Luna? Sim, senhor juiz. Porque esse senhor quer que eu vá morar com ele, diz que é meu pai. E o que você acha disso? Eu acho que meu pai de verdade é quem dança comigo quando estou triste. Quem me ajuda com a lição. Quem me leva ao parque. Quem me cuida quando estou doente. E quem é essa pessoa? Seu Augusto, respondeu ela com firmeza. Ele é meu pai de verdade. A sala inteira silenciou. Até o advogado de Ricardo abaixou os olhos. O juiz se voltou para Ricardo. Senhor Silva, o senhor conhece a comida favorita da sua filha? Bom, pizza, imagino. Como todas as crianças. Qual a matéria favorita dela? Português. Acho. Nome da melhor amiga? Ricardo permaneceu calado. O juiz olhou para Augusto. Senhor Lins? Ela ama coxinha com queijo e champignon. A mãe dela faz as melhores. Está no 3º ano, mas já faz conta como gente grande. Melhor amiga é a Sofia, mora 2 casas abaixo. Diz que quer ser médica como a mãe, mas também chefe como eu. Quando tem pesadelos, pede para eu contar como foi meu dia no trabalho, até dormir. O juiz assentiu. Obrigado. Isso é tudo. Virou-se para Ricardo com expressão grave. Senhor Silva, o senhor está aqui reivindicando seus direitos. Mas os direitos paternos não vivem no papel. Eles vivem na presença. O senhor deixou esse lugar vazio por tempo demais. Agora ele foi ocupado por outro. Não porque alguém tomou, mas porque o sistema exigiu que alguém cuidasse. Ricardo começou a protestar, mas o juiz foi firme. Senhor Silva, o senhor tem direito às visitas, mas não à destruição do vínculo que já foi criado em sua ausência. Virou-se a Luna. Você gostaria de ver seu pai biológico de vez em quando? Luna pensou por um instante. Talvez um dia. Mas agora, meu pai é o seu Augusto. O juiz respirou fundo. Depois do intervalo, darei minha decisão. Conceitos aplicados. Renúncia consciente. Lugar do primeiro no sistema. Permissão para o novo ocupar. Adoção com honra. Reordenação do campo familiar. 2 meses haviam se passado desde a audiência. Durante esse tempo, Ricardo permaneceu em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Raquel se perguntava o que viria a seguir. Augusto, por mais esperançoso que fosse, sabia que o desfecho ainda estava em aberto. Mas Luna vivia em paz. Corria pela casa, fazia desenhos de sua família. Chamava Augusto de pai com a naturalidade de quem nunca teve dúvida. Naquela tarde de sexta-feira, quando Raquel chegou do trabalho, encontrou um envelope sobre a mesa. Reconheceu o nome no remetente. Ricardo. Abriu com mãos trêmulas. A carta dizia: Raquel, tenho pensado muito desde a audiência. Você tem razão. Fui um pai ausente, negligente e injusto. Vi minha filha chamando outro homem de pai. E doeu. Mas doeu ainda mais perceber que ela estava feliz, que ela estava segura. E então entendi. O lugar de pai não se impõe. Se conquista. Por isso decidi não recorrer. Estou entregando ao meu advogado os documentos para renunciar aos meus direitos. Quero que Luna seja oficialmente adotada por Augusto. Ela merece alguém que esteja, que cuide, que veja. E você merece ser feliz com alguém que não vai embora. Cuida dela por mim, Ricardo. Raquel leu a carta 2 vezes. Depois correu até o consultório onde Augusto ajudava Luna com a lição de matemática. Você precisa ler isso. Augusto leu em silêncio, as mãos tremendo, a voz embargada. É real? Perguntou ele com os olhos cheios d'água. Sim, podemos confirmar com o advogado. 1 semana depois, estavam no cartório. O doutor Sérgio Martins confirmou. Ricardo havia assinado a renúncia voluntária da paternidade. Era oficial. Augusto podia entrar com o pedido de adoção. Mas antes de comemorar, ele pediu algo a Raquel. Quero fazer isso da maneira certa. No campo da constelação, o novo só pode ocupar um lugar se o antigo for honrado. Raquel assentiu. Naquela noite em casa, Augusto acendeu uma vela. Colocou um papel sobre a mesa com o nome Ricardo escrito. Chamou Luna e Raquel. Luna, esse homem, mesmo com os erros que cometeu, te deu a vida. Ele é seu pai biológico. E sem ele, você não estaria aqui. Hoje, ele nos deu um presente.
Permitiu que eu assumisse esse lugar. E por isso, quero agradecer. Luna, com sua sabedoria infantil, se aproximou e disse: Obrigada, pai Ricardo. Pode descansar. Agora eu tô bem. A vela queimou em silêncio. O campo familiar se reorganizou. Dias depois, no fórum, a adoção foi homologada. Senhor Augusto Lins, o senhor aceita de forma legal, afetiva e irrevogável assumir a paternidade da menor Luna Monteiro? Perguntou o juiz. Com todo o meu coração, respondeu Augusto. Luna, deseja ser legalmente filha do senhor Augusto? Eu já sou, respondeu ela com um sorriso. Agora só vai ter no papel o que meu coração já sabia. O juiz sorriu e bateu o martelo. Está feito. 3 meses depois da adoção, uma nova cerimônia estava prestes a acontecer. O casamento de Augusto e Raquel. Mas não seria apenas a união de 2 adultos apaixonados. Seria a fundação oficial de uma nova constelação familiar, agora ordenada, inteira e legítima perante o amor e a lei. A cerimônia seria realizada no jardim da Casa Nova, em um bairro tranquilo, onde Augusto havia escolhido viver com sua nova família. Não era uma mansão, mas tinha o que ele mais buscava: silêncio, segurança, sol na varanda e um espaço onde Luna pudesse brincar livre. Na manhã do casamento, Luna entrou no quarto com seu vestido rosa rodado e um sorriso radiante. Pai, tá nervoso? Perguntou, ajudando-o a arrumar a gravata. Um pouquinho, confessou ele. E você, pronta para ser dama de honra? Super pronta. Ela girou e girou, fazendo o vestido rodopiar. E a mamãe? Perguntou Augusto. Tá linda. Acho que nunca vi ela tão bonita. Raquel, de fato, estava deslumbrante. Vestia um modelo marfim simples e elegante, o cabelo preso com flores do campo. Seus olhos brilhavam com a luz de quem finalmente se permitiu ser cuidada. Na sala, os convidados se reuniam. Poucos, mas essenciais. A tia Rosa, que viera de Salvador, Carlos, o motorista de Augusto, com a esposa, e a professora Elisa Rodrigues da escola, que havia sido testemunha do primeiro encontro, e, em silêncio, torcera para que o destino se cumprisse. Luna entrou primeiro, jogando pétalas e sorrindo para todos. Logo depois, Raquel cruzou o corredor, de braços dados com a própria coragem. Quando chegou ao lado de Augusto, ele sussurrou: Obrigado por me deixar fazer parte da sua família. Obrigada por escolher fazer parte. O juiz de paz iniciou a cerimônia. Vocês decidiram se unir em amor, verdade e parceria. Esse casamento não apenas sela a união de 2 corações, mas também fortalece o lar de uma menina que agora tem pai e mãe presentes. Augusto pigarreou. Pediu para dizer alguns votos. Raquel, há 1 ano eu era um homem perdido. Tinha sucesso, mas não tinha chão. Tinha agenda cheia, mas não tinha propósito. Você e a Luna me deram algo mais valioso que tudo isso. Me deram uma razão para viver com presença. Raquel enxugou uma lágrima e respondeu: Augusto, eu passei anos achando que estava sozinha no mundo. Mas você me mostrou que a vida pode surpreender até quem parou de acreditar. Prometo que juntos vamos construir o lar que sonhamos, com respeito, paciência e alegria. Eu tenho as alianças, gritou Luna, correndo com uma almofadinha nas mãos. Augusto colocou a aliança no dedo de Raquel. Com esta aliança, prometo cuidar de você e da nossa filha com todo o meu ser. Raquel fez o mesmo. Com esta aliança, prometo amar essa nova família que criamos. E nunca esquecer que o que é verdadeiro se constrói. Luna completou. E eu prometo ser a melhor filha do mundo. Todos riram. E choraram. Declaro vocês marido e mulher. Podem se beijar. Quando se beijaram, Luna gritou: Agora somos uma família oficial! A festa foi no jardim. Música leve, comida caseira e abraços por toda parte. Luna não largou o pai por 1 minuto, apresentando-o a todos como: Esse é o meu pai, o que dança comigo nas festas. Mais tarde naquela noite, Raquel chamou Augusto no jardim. O céu estava estrelado. O vento, suave. Tenho uma coisa para te contar, disse ela sorrindo. O quê? Vamos ter um bebê. Augusto levou a mão à boca. Tem certeza? Absoluta. O exame deu positivo hoje. Luna ouviu do corredor e correu. Eu vou ser irmã mais velha? Sim, minha menina. Eu vou ensinar ele a andar, a falar, a brincar. Augusto abraçou as duas. E ali, no jardim onde prometeram amor, nasceu mais uma vida. E uma nova camada foi costurada no tecido do sistema familiar. Uma linhagem agora restaurada, ordenada, incluída. Pontos sistêmicos deste bloco. Casamento como ritual de confirmação da nova ordem.
O campo familiar é oficialmente estabelecido. Luna é reconhecida no novo sistema como filha, com dignidade e pertencimento. O bebê que chega representa a continuidade saudável da linhagem, agora liberta dos emaranhamentos do passado. Augusto e Raquel representam o masculino e o feminino restaurados, em equilíbrio e cooperação. 2 anos se passaram desde aquele casamento no jardim. Augusto estava sentado na primeira fila do auditório da escola José Mauro de Vasconcelos, com o pequeno Benício, de apenas 1 ano e meio, aninhado em seu colo. Ao seu lado, Raquel, agora grávida de 7 meses, segurava sua mão, com os pés ligeiramente inchados e o coração tranquilo. "Já vai sair a Camila?" perguntou Benício com sua voz doce de criança. "Já, meu amor. Tenha paciência", respondeu Augusto, ajeitando o casaquinho do filho. "Ali!" gritou Benício, apontando com entusiasmo. No palco, Camila, que agora usava orgulhosamente o sobrenome Lins Monteiro, aparecia com seu vestido de festa junina. A música começou. Era a quadrilha tradicional. Camila dançava com confiança, com graça. Girava, sorria, buscava com os olhos a primeira fila onde sabia que estavam os seus. E cada vez que os encontrava, ela piscava para o pai. Augusto sorria, gravava tudo. Sabia que aqueles momentos eram eternos, não por causa da câmera, mas por causa da alma. Quando a dança terminou, Camila correu até eles. "Viram como dancei? Gostaram?" "Você estava maravilhosa, minha filha", respondeu Raquel, abraçando-a. "Dançou como uma artista", disse Augusto. "Mila! Mila!" gritava Benício, querendo colo. Ela o pegou no braço com naturalidade. "Viu como dancei, meu bebê?" "Bonito", respondeu ele batendo palminhas. Augusto olhou a cena e sentiu a mesma emoção de anos atrás. A certeza de que havia parado no lugar certo, na hora certa, e permanecido. Depois do festival, foram comemorar no restaurante favorito da família. O mesmo onde haviam jantado juntos pela primeira vez, antes de qualquer título, adoção ou cerimônia. Durante o jantar, Camila ficou pensativa. Estava lembrando da primeira vez que dancei na escola, lá no comecinho, quando estava sozinha na escada. Augusto parou de mastigar. Aquela memória ainda vivia viva dentro deles, mesmo que pouco falassem sobre ela. "Se eu não tivesse chorado aquele dia, talvez tudo fosse diferente", continuou Camila. "Talvez você tivesse passado direto, pai." "Mas eu não passei", disse ele sorrindo com os olhos. "Eu parei, e você me deixou ficar." Raquel enxugou uma lágrima. A gravidez a deixava mais sensível, mas não era só isso. Aquela menina que nasceu sem pai presente agora construía raízes para outras gerações. "Pai?" disse Camila, tirando um papel dobrado do bolso. "Fiz isso na escola." "É para você." Augusto abriu o papel. Era um desenho. Um pai alto, uma mãe sorridente, uma menina grande, um menino pequeno e uma barriga com um coração. Abaixo, em letras coloridas e infantis, lia-se: "Obrigado por não ter passado direto." Ele não conteve as lágrimas. "Sou eu quem agradece, por vocês terem me escolhido." Naquela noite, após colocar as crianças na cama, Augusto e Raquel sentaram-se no jardim, o mesmo onde haviam selado tantos começos. "O que foi?" perguntou ela. Estava pensando, se tudo isso é mesmo real. Essa casa, as crianças, você. O amor que tenho por essa família. Raquel se aconchegou no ombro dele. "É real. E mais, é merecido. A gente construiu isso com escolhas, com presença, com amor que respeita o tempo e o lugar de cada um." Augusto sorriu. Olhou para o céu, onde estrelas piscavam silenciosamente. "Lembra da constelação que Camila viu no livro dela? Aqui leva o nome do pai que cuida." Raquel assentiu. "Pois é, acho que é isso que somos agora. Uma constelação, com cada estrela ocupando seu lugar. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que acredita no poder dos encontros verdadeiros. Porque o amor, quando é de alma, sempre encontra um jeito de florescer, mesmo onde menos se espera."